Fala, meu aluno do sexto ano, meus queridos, presta atenção. Hoje, ainda da parte de múltiplos e divisores, eu vou estar fazendo, a correção da atividade proposta da última aula, que é da página 126, tá? Vamos fazer a correção comentada, que é para que você não tenha nenhuma dúvida nessa parte aí de múltiplos e divisores, para que a gente possa entrar com tranquilidade no próximo tópico, que é MMC e MDC. Tá certo? Que é o que nos interessa, essa parte toda de compreensão de números primos, múltiplos, divisores, padrões, tá? Então, bora lá comigo aqui fazer com calma. Lembrando aquilo que eu sempre digo para vocês, uma questão ou outra desse livro aqui, ela é um pouquinho exigida a mais do que que eu sempre digo para vocês em sala. Então, certas questões eu vou estar resolvendo aqui, mas não quer dizer necessariamente que isso vai cair para a gente. Porque a habilidade do sexto ano, que é a série que você está, é mais de reconhecimento, saber escrever quais são os múltiplos e não estar resolvendo questões relacionadas a código numérico, que isso aí já tem relação com o assunto do ensino médio, tá? Mas como eu sempre digo, o livro de vocês ele é um pouco exigido, então ele já dá coisas à frente do nosso conhecimento, que é para você ganhar quanto mais habilidade, melhor dentro daquele assunto, tá? Então, bora lá comigo resolver. Primeira questão, ele fala assim, ó. Considere os múltiplos de 6. Lembrando que o múltiplo de um número são aqueles números que começam em 0 e vai somando, no valor que vai sendo solicitado. Por exemplo, múltiplo de 2 vai ser 0, aí depois soma 2, 2, soma 2, 4, soma 2, 6, soma 2, 8, 10, 12, 14, por aí vai. Basicamente, os múltiplos de número, em tese, é a tabuada dos números começando em 0, que aí você nunca erra. Isso é os múltiplos. Nada mais é do que a multiplicação do número que ele pede pela tabuada. E aí você chega naquele resultado lá. Então, ele pede o que nessa questão A? No exemplo 1, item A. Qual é o maior múltiplo menor que 1000, tá? Essa questão aqui, se tu fosse fazer na mão, ela daria muito trabalho. Que seria você ir até 1000. Qual seria o último número, tá? Só que como você detém de um certo código matemático, ele te dá uma sugestão, que é você fazer isso aqui, ó. A gente pega, divide pelo número, que não vai ser exata a divisão. O que sobrar, que é o resto, a gente vai subtrair desse 1000. Você chega nesse valor, desse jeitinho aqui, ó, gente, ó. O que a gente vai fazer? Se você for lá e dividir 1000 por 6, tu vai perceber que ele vai ser um número exato e vai sobrar o resto, 4. Então, olha o que eu vou fazer. Basta você pegar esse resto aí que você sobrou, que é o 4, e subtrair de 1000. Então, fica 1000 menos 4. Então, tirando o 4 do último número, basicamente, que eu tenho, o 996 vai ser um múltiplo. É só isso, tá? Ok. Tudo bem? Os múltiplos de 6 não é aquele que variou de 6 e 6? Então, você chega nessa resposta assim, bem rapidamente, lembrando que foi sugestão do livro. E, além disso, professora, eu quero fazer na mão. Eu consigo chegar? Você consegue, mas, meu Deus do céu, vai demorar horrores, né? Então, por isso que essa forma aqui é interessante. Na letra B, ele quer que a gente ache o quê? Ele fala que o múltiplo de 4 é 6, tá? O quarto múltiplo de 6 é 18. Por quê? Quem é o múltiplo de 6? 0, 6, 12, 18. Depois vem quem? 24, 30 e por aí vai. Aí ele diz que o número quinto do múltiplo é o 24, que é 4 vezes 6. Agora descubra quem é o duzentésimo múltiplo de 6. Então, uma dessas técnicas de resolver é fazer o quê? Adivinha? Se eu quero ir até o 200, eu pego um número menor que 200, posição que seria o 199, e multiplica por 6. Quando você fizer isso aqui, ó, 199 por 6, 1194, ele vai ser para a gente o que a gente chama do duzentésimo múltiplo de 6, tá? Mas lembrando, como eu sempre falo, esse tipo de questão, por mais que a gente esteja fazendo aqui, ela não é questão que está dentro do teu nível de habilidade, tá? Eu estou resolvendo, porém, é mais como nível de curiosidade, como você acha. Mas você não precisa estar resolvendo questões assim ainda, tá? Bora lá para 6. Ele quer o quê? Diz que essa sequência 1, 7, 13, 19 é uma sequência dos múltiplos de 6 somado em 1. Ele quer saber quais os 3 próximos números. É só você seguir a sequência. Ó. Como assim? Ó? Se vocês perceberam, o saldo está sendo de 6. Ó. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 6 dá 13. 13 mais 19 dá o quê? Adivinha? 25. 25 mais 6, 31. 31 mais 6, 37. E por aí a gente consegue achar que seria o 25, 31 e 37 os próximos números dessa sequência. Basicamente é aquele assunto de sequência que nós estudamos. Essa ideia de falar que é múltiplo de 1 mais...
Isso daí é só para confundir a nossa cabeça, tá certo? Mas a ideia é que a sequência varia de 6 em 6 mesmo, tudo bem? D, ainda desse primeiro tópico da primeira questão, ele quer que a gente diga qual seria o último termo dessa sequência antes de chegar a 1000. O procedimento é bem parecido com aquele anterior, porque lembra que nós chegamos em 1000, deu 996 naquela questão da agora? Como ele fala que os múltiplos é de 6 somado com 1, então basta você pegar aquele número que nós achamos agora, na posição antes de 1000, que é 996, soma com 1, que você chegaria a 997, que é o último múltiplo adicionado com 1 dessa sequência aí, tá certo? Letra E, qual seria o 200º número da sequência do múltiplo de 6 somado com 1? Mesmo padrão de agora, se a gente fez, ó, dava 1194, o último lá, soma com 1 vai dar 1195, tá certo? Então são questões que um item resolve outro, tá? E aí vem a segunda questão que ele fala, colocando 300 ovos em uma caixa de 18 ovos, teremos uma certa quantidade de caixas completas e incompletas. Ele quer saber quantas caixas completas. O primeiro passo é fazer o quê? A divisão, né? Se eu dividir 300 por 16, por 18, eu vou achar 16, seria completa. E vai sobrar 12, que seria incompleta. Então, respondendo a nossa pergunta, ó, seriam 16 caixas completas, tá? E na letra B ele pergunta quantas caixas seriam necessárias para que ficasse completa. A dica era você fazer o mesmo procedimento 16, né? Quanto que sobrou 18? Aí você pega 18, que era o que faltava. Lembra que para ficar completando 18, só tem quanto? 12. Então você adicionando 6, ou seja, 18 menos 12 dá 6. Mais 6 ovos, né? Aqui você teria, no caso, mais uma caixa completa e daria 17, se fosse para perguntar. Tá? Basicamente é isso, gente. Como sobrou 12 e eu tenho que ter 18, então quanto que falta? 6, tá? É só isso. Bem diretão mesmo. Eu fiz o cálculo aqui que é para você ver aí, né, como é que a gente chega, tá? Mas é bem mais simples do que isso. Terceira questão, ele diz que os cadernos produzidos por uma gráfica são embalados em caixa de 35 unidades. No depósito da gráfica, há um total que fica entre 1.000 e 200 cadernos. E ele quer saber na letra A qual é o número máximo de caderno. Se ele quer o número máximo, eu pego quem? 2.000, ó, que é o máximo, divide por 35. Você vai chegar em quem? 57 vai ter resto 5. Como ele quer saber qual é o número máximo, não pode passar, então o que você faz? Pega esse 1.000 e subtrai do 5, que é o resto. Esse valor bem aqui, ó, 1995, seria para a gente o nosso último aí valor, já que não pode ultrapassar o 2.000. Ele fica entre 1.000 e 2.000, tá? E o mínimo é bem parecido, só que agora você vai dividir por 1.000, que é o primeiro. Pega o 1.000, divide por 35, que dá 28, e sobra resto 20. Volta e subtrai de 1.000 o valor de 20, aí você chega em quem? 980. Mas lembrando que ele quer o quê? O próximo múltiplo. Então vai ser quem? 980 mais 35, já que os múltiplos de 35 variam de 35 a 35, chegando assim em 1015. Esse seria o nosso número mínimo aí, já que a variação começa em 1.000 e termina em 2.000. Olha que interessante. Ou seja, o primeiro múltiplo de 1.000 vai ser o 1035, tá? É isso que ele está dizendo aí, tudo bem? Quarta questão. A gente viu que na introdução do capítulo, muitos livros são produzidos em impressoras, que recebem folha de papel grande, que depois de dobradas e cortadas, obtém bloco de 16 páginas. Por esse motivo, procura-se planejar o livro de modo que as páginas sejam divididas por 16. E aí ele pergunta, segundo esse critério, um livro poderia ter 200 páginas? Se ele está falando que tem que ser em pacote de 16, basta eu ver se 12 é 16. Você vai ver que, 200 não divide 16. Então a explicação é não, pois 200 não é múltiplo de 16, tá? E na letra B ele quer saber qual o menor número que deve ser acrescentado a 200 para que seja divisível. Nesse caso, o que você faz? A explicação seria você pegar o 200 e dividir por 16, que ele vai ter como resultado 12 e vai sobrar o resto 8. E aí você vem, né, com aquele mesmo procedimento da descrição anterior, subtrai do valor que você tem. Ou seja, quanto que falta para chegar em 16? 8. Então, 8 seria o mínimo aí acrescentado, tá certo? Para dar o valor aí, tá? Quinta questão, ele pergunta quais são os múltiplos de naturais de 16. Ou seja, basicamente, quais são os números naturais que dividem o 12? Quem seria? 1, 2, 3, 4,
6 e 12. São os números que são divisíveis por 12, tá? Ou seja, é a mesma coisa dizer qual eles são múltiplos, tá? Lembrando que eu falei isso em aula, que isso é a mesma coisa. E o 13 é múltiplo de algum número natural? É sim. O 13 é um número primo, lembra? E os números primos só tem dois divisores, que é quem? O número 1 e o próprio resultado, que no caso é o 13. E essa letra C é uma questão algébrica, ele fala em relação ao P. Se o P fosse um número primo, quais seriam os múltiplos dele? Ó? Parece um pouco confuso, mas não é porque é álgebra, mas a resposta seria o número 1 e o próprio P, porque lembra o que é o número primo? Ele divide 1 e ele mesmo. No caso, o número aqui é o P, então vai ser o P. Se fosse 5, era o 5, por aí vai. Tá? E a sexta questão interessante, que ele pergunta a respeito do... Ele diz que Florianópolis, a viagem no aeroporto sai de 3 em 3 horas. E para Salvador, ela sai de 4 em 4 horas. Sabendo que o avião de Florianópolis e de Salvador partiram ao mesmo tempo, 8h30, ele quer saber qual seria o horário de voo que eles partiriam de novo juntos. A ideia desse tipo de questão, gente, é você ir achando as variações de hora. O que eu vou fazer? Bora achar primeiro de Florianópolis. Se é de 3 em 3 horas ele sai 8h30, então eu vou somar 3 horas aqui. Vai ficar 8h30, depois o próximo seria quem? 11h30, depois 14h30, 17h30, 20h30, 23h30 e começa a voltar. Quando a gente vai testar para Salvador, é de 4 em 4 horas. Então você vai somar 4 horas e 8h30. Vai ficar 8h30, 12h30, 16h30, 20h30, depois será 24h30 e por aí vai. O que eu quero que vocês percebam, que eu até coloquei em vermelho? Percebe que bem aqui é 8h30, aqui também é 8h30? Ou seja, não é o valor comum? Então é justamente o valor onde eles vão partir novamente juntos, seria o quê? Às 20 horas e 30 minutos, tá certo? Então era isso que ele queria dessa questão e com isso a gente finaliza essa parte de resolução de questões envolvendo múltiplos e divisores. Tá certo, gente? Então pode perceber que questões que tem a ver com a tua série, essa aqui é sexta tem, a quinta tem, agora aquela primeira, a segunda que ele faz, aquela parte lá que tem que achar a multiplicação e ter uma análise maior, elas são questões, na verdade, envolvendo padrões numéricos, que você começa a estudar maior com essa dificuldade lá para o teu ensino médio somente. Porém, o livro de vocês, né, ele já dá assim, uma sobrecarga um pouco maior, que é para você começar a abrir tua mente e ver, né, diversos tipos de coisas que a gente pode aprender dentro da matemática e certos assuntos. Tá ok, gente? Então é isso, meus amores. Obrigado pela tua atenção. Continua teus estudos, tá? E até a nossa próxima videoaula. Abraço!